Bom dia, pessoal. A primeira coisa, não vai ter slides aí. A gente vai falar sem um bate-papo mesmo, como a Liliane falou no início. Eu acho que a primeira coisa, quando a gente fala de perspectiva, vamos fazer uma retrospectiva. O que é que aconteceu com a gente? Uma ruptura de paradigma. A gente vinha numa estabilidade razoável ao longo dos anos, trabalhando de uma maneira muito semelhante, e há 6 meses a gente foi sacudido de uma maneira impensada até então, por uma pandemia que mudou o comportamento não só nosso, não só da universidade, mas do mundo inteiro. Então, a partir de fevereiro do ano passado, as coisas deixaram de ser como eram antes. E aí nós estamos cansados de ouvir falar do novo normal, né? Que é essa nova realidade que nós estamos vivendo. E o que mudou na realidade? A gente simplesmente saiu do mundo real para o mundo virtual. Nós fomos forçados a tomar essa atitude porque as atividades que nós exercíamos presencialmente, o dia a dia nosso, teve que ser substituído por um distanciamento social mandatório, sob pena de você ser contaminado, contribuir para ampliar a pandemia, que já está chegando em torno de 25 milhões no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos a mais de 4 milhões. Em Salvador, já quase 1 milhão de casos. E você tem uma mortalidade que não é desprezível. Se nós formos contabilizar todos os mortos, está aumentando todos os dias, isso não está longe de acabar ainda. Vocês estão acompanhando o noticiário e vê, por exemplo, a Índia com 90 mil casos novos a cada dia. Estamos falando do segundo país mais populoso do mundo, que já tomou o lugar do Brasil como o segundo colocado nessa macabra corrida aí, e provavelmente vai ser o primeiro no mundo em breve, porque vai passar os Estados Unidos. Então, nós tivemos que nos reinventar. E, na verdade, isso que nós estamos fazendo hoje aqui é um exercício dessa reinvenção. Ou seja, nós tivemos que mudar para o mundo virtual, trabalhar mais à distância, perder um pouco aquela questão do contato físico, perder a proximidade e ter que fazer as coisas como elas devem ser feitas, já que o mundo não pode parar por causa disso. Pelo menos não a gente até ter uma solução definitiva. Essa solução pode ser a vacina? Talvez. Mas primeiro ela, na melhor das hipóteses, vai chegar no ano que vem. Segundo, chegar é uma coisa, ser utilizada em larga escala num país com 200 milhões de habitantes, caminhando para mais do que isso, e com disparidades tamanhas que a gente está vendo. Liliane falou há pouco do corte de verbas exatamente nas áreas onde elas são mais necessárias. Em educação, isso vale para a saúde também, a gente está vendo a mesma coisa de modo geral. O que significa que mesmo que essa vacina chegue, ela dificilmente vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo e principalmente para as populações de maior risco. O que significa que nós teríamos que, para garantir imunidade duradoura numa população como a nossa, a gente teria que vacinar no mínimo 100 milhões de pessoas. Se vocês olharem os indicadores de vacinação, a cobertura vacinal para doenças comuns, nós já estamos acostumados, já chegamos a 90%, 95%, com sarampo, por exemplo, caíram pela metade pós-pandemia. E isso não há razão para a gente imaginar que vai mudar uma vacina para a Covid. O que significa o quê? Esse novo mundo veio para ficar. A primeira coisa é que nós vamos ser forçados a manter alguma dessas atividades. A segunda coisa é que provavelmente nós vamos escolher manter alguma dessas atividades de uma maneira como elas estão agora. Porque, independente da pandemia, essa nova realidade trouxe algumas possibilidades que eram um pouco exploradas anteriormente. Então, a possibilidade de nós estarmos aqui hoje com 47 pessoas nesse bate-papo, utilizando um computador, cada um num ambiente diferente, até pouco tempo era possível, mas de uma maneira muito restrita. E agora isso é, na verdade, o novo real e é o que nós fazemos todos os dias. Então, hoje, pelo menos, eu acho que vou ter 3 dessas conferências, muitos de nós vão ter mais do que isso. Então, portanto, independente de vacina, independente de qualquer coisa, esse eu acho que é uma realidade que não vai ser mudada no curto prazo. Dentro da UFBA, nós tivemos uma posição conservadora. Nós acreditávamos até que a gente podia ter continuado algumas atividades no semestre passado, apesar da pandemia, mas, primeiro, levamos tempo para nos acostumar com essas plataformas virtuais, que podiam ser a solução para essas atividades. E, segundo, a gente tem que reconhecer também que, como
colocado pela reitoria reiteradas vezes, que há uma disparidade, digamos, de acesso em áreas diferentes e tudo mais. Então, talvez na nossa área isso seja mais fácil, mas em outras áreas não poderia ser dessa maneira e isso levaria a uma situação de desigualdade que eles quiseram evitar. Daí a formulação desse semestre alternativo que nós estamos entrando agora. Do ponto de vista de pós-graduação, da nossa pós-graduação, se a gente for pensar friamente, isso não vai mudar muita coisa, porque nossas disciplinas podem ser tranquilamente, todas elas ofertadas via plataforma virtual. Claro, perdemos muitas vezes o contato face a face, face a face, melhor dizendo, essa anglicismo aí não entra muito bem, e, na verdade, a possibilidade de troca instantânea ali. Mas a plataforma também permite um pouco dessa proximidade de interação, essa interatividade é preservada. Então, na verdade, nosso planejamento pode ser feito, retomado e mantido com base na utilização dessas novas tecnologias. E, como eu disse, a minha impressão, pelo menos, é que boa parte disso veio para ficar. Então, na realidade, é bom que a gente se acostume e se familiarize ao máximo com isso, ganhe o máximo de possibilidades, porque essas alternativas serão ferramentas extremamente úteis e extremamente utilizadas daqui por diante. Mesmo que nós voltemos à realidade presencial no médio prazo, mas eu creio que nós não vamos mais abrir mão dessas possibilidades que essa virtualidade criou. Então, eu creio que, dentre as perspectivas que a gente pode apontar com razoável segurança, é que haverá uma utilização cada vez maior desses novos canais que foram abertos. Liliane falou há pouco também da questão dos canais de mídia, por exemplo, que até então a gente negligenciava. Então, até pouco tempo, né, quando eu fui coordenador, nem me passou pela cabeça criar um canal no Instagram, no YouTube e tudo mais. Isso agora não só é uma recomendação, mas é uma necessidade, porque amplia essas formas de contato. E eu acho que o programa está caminhando na direção certa nesse sentido, e isso vai abrir novos canais de comunicação, não só com a comunidade do PPGMS, mas com a comunidade acadêmica e com a comunidade de modo geral, com a sociedade. Eu acho que são alternativas que foram forçadas a serem criadas agora, mas que ampliam significativamente o nosso campo de ação e a nossa possibilidade de atuação a nível social, a nível comunitário, de uma forma mais ampla, digamos assim. Uma das coisas que talvez tenham sido impactadas negativamente pela pandemia são aquelas atividades de coleta de dados, por exemplo. Então, muitos dos discentes e dos docentes tinham atividade de pesquisa relacionada a contato com o paciente, a busca de informações de laboratório, e isso seguramente foi impactado de modo muito negativo pela pandemia. Nós tivemos quase uma paralisação dos ambulatórios, uma redução muito acentuada da atenção hospitalar e, obviamente, isso limitou a coleta de dados prospectiva, pelo menos. Retrospectiva, a gente continua tendo acesso por via virtual. Então, alguns desses projetos podem ter sido impactados, mas eu digo sempre que aquele velho jargão, acho que é um dito de origem chinesa, que oportunidade, o ideograma chinês foi oportunidade, a crise é oportunidade. Então, na realidade, abriram-se novas oportunidades. Eu creio que a gente, em ciência, pensa sempre, eu falo sempre isso para os meus alunos, na aberração. Quando algo rompe uma estrutura pré-estabelecida e definida, isso é que é interessante para o pesquisador, porque essa aberração significa algo novo acontecendo, e algo novo é tudo que nós queremos quando falamos de pesquisa. Então, essa pandemia criou uma aberração, houve uma ruptura clara e uma coisa completamente nova apareceu. Daí, por exemplo, abrem-se perspectivas. Nós tivemos, por exemplo, alguns alunos da pós-graduação que procuraram aqui o grupo espontaneamente para propor estudos aproveitando esse boom da pandemia. E isso seguramente vai resultar em algumas publicações. Os próprios desenvolvimentos de testes aqui que a Liliana falou foram provocados e necessários pela própria pressão da pandemia. Nós tivemos uma pressão real aqui dentro para um diagnóstico mais rápido, mais efetivo, e a partir daí desenvolvemos esses testes. Ou seja, são exemplos de que como a crise estimula, faz com que nós saiamos da zona de conforto e criemos alternativas e busquemos, inclusive,
novas modalidades de ampliar a nossa atividade, de criar novas informações, novo conhecimento científico, que, em última análise, é a nossa finalidade. O que a gente quer enquanto pesquisador, é trazer conhecimento novos, acrescentar ao que já existe em relação à ciência. E essas perspectivas são acentuadamente impactadas pelas crises. No passado, as guerras eram os motores do desenvolvimento. E uma guerra, então, criava-se tecnologia, porque para ser utilizada na guerra, mas depois, no tempo, quando acabava a guerra, isso era aproveitado para criar novas ferramentas de paz. Eu acho que na pesquisa as pandemias servem para isso também. Serve para a gente aprofundar o conhecimento, criar novas linhas de pesquisa, buscar novas formas de atuação. E eu acho que nós vimos isso com Zika alguns anos atrás. E aqui no grupo, no próprio pós-graduação, tivemos grupos que se consolidaram e se fortaleceram e cresceram dentro da pesquisa de Zika. Temos vários exemplos de linhas de pesquisa que resultaram em publicações de impacto e que trouxeram, sem dúvida nenhuma, a projeção para o próprio programa para a universidade. Recentemente, vendo um relatório da universidade, não lembro o nome aqui, Leiden, me parece, relatório de Leiden, lá da Holanda, que faz um relatório da estatística sobre ranqueamento universitário. E aí faz, aqui no Brasil, nenhuma novidade. A USP, a Unicamp, então, os gigantes saem em primeiro lugar em termos de números de produção científica. Mas aí eles pegam e dizem, olha, isso aqui é claro que é óbvio. A USP tem um orçamento gigantesco, maior do que o nosso aqui, do que qualquer outro. Mas vamos pegar sobre a representatividade disso aí. E eles fizeram uma análise baseada no número de citações. E aí, surpresa, quando você pega os mais citados, a Universidade Federal do Ceará aparece em primeiro lugar e a UFBA aparece em segundo lugar. E dentro da UFBA, eles citam nessa reportagem, por exemplo, especificamente os trabalhos feitos com Zika aqui dentro, ou seja, do nosso hospital, do nosso programa especificamente. Então, na realidade, isso traz uma projeção para a sociedade que muitas vezes não é para a universidade, para o programa, que não é mensurada nessa estatística bruta só de produção, mas de qualidade de produção. Isso significa que nós estamos chegando lá e aproveitando essas perspectivas que essas rupturas, essas aberrações proporcionam. Então, eu queria só dizer que, na verdade, a minha perspectiva para o PPGMS é uma perspectiva pessoal, mas eu acho que, primeiro, nós vamos manter todo o planejamento, porque essas ferramentas permitem que nós mantenhamos o nosso planejamento sem interrupções. Segundo, existe a possibilidade de aumento de produção científica nessa área. Toda aberração é uma oportunidade, então a gente tem que aproveitar isso agora, estudar, destrinchar o que aconteceu com a pandemia em nosso meio, publicar com qualidade sobre isso. Vai ser complicado, eu estava submetendo. Aliás, fiz uma pergunta para um editor amigo meu do Journal of Infectious Disease sobre se ele podia mandar um artigo para lá. Ele disse, olha, vou mandar para o editor em chefe, que essa é na minha área. E o editor em chefe me respondeu, olha, acho difícil, porque só de Covid nós estamos soterrados de publicações, mandam 300 ou mais artigos por mês. Isso para uma das revistas, que não é nem das mais top, mas bem ranqueadas. Então, ele disse que ele não consegue publicar mais do que 10% disso. Isso mostra como essa pandemia mexeu com o mundo inteiro, com o mundo científico de modo geral. E se vocês colocam hoje o Covid no PubMed, vocês vão ver os milhares de artigos que foram publicados num espaço tão curto quanto 5 meses. Então, é assim que a gente avança, é assim que a gente progride. Eu acho que isso é a perspectiva que nós podemos ter dentro de um cenário quase catastrófico. É agora de um caminho para a normalização. Tivemos uma reunião hoje aqui no hospital, uma reunião que era diária, que hoje passou a ser semanal para discutir Covid, e nós estamos há 16 dias sem nenhum caso dentro do Hospital das Clínicas. E vemos aqui mais de 280 funcionários que foram detectados aqui. Diga-se de passagem que a grande maioria infectados fora do hospital. Tivemos 89 internados com Covid nesse período, e vínhamos com uma média que era de 15, 16 por semana casos, depois caiu para 5 e há 2 semanas não temos nenhum caso. Ou seja, nem de funcionários, nem de pacientes. Que às vezes o paciente chega aqui com qualquer outra patologia, era diagnosticado com Covid. O que significa que em nosso meio a pandemia retrocedeu.
basicamente estamos entrando numa fase de estabilidade e, portanto, nós estamos vendo aí, inclusive, não digo nem a flexibilizar, o arrombamento das normas aí com as praias cheias, bares lotados e por aí vai. Mas provavelmente não vamos ter um repique de casos à escala que a gente vinha tendo aqui. O que significa que boa parte de nossas atividades de campo poderão ser normalizadas a partir de agora. E segundo, o semestre, começando hoje por via virtual, ele vai ser mantido sem problemas, independente disso. Eu creio que a possibilidade de implementação de atividades presenciais vai ser pouco considerada nesse primeiro momento. Mas aquelas atividades de vocês que dependem de coleta de dados, talvez elas possam ser retomadas no curto espaço de tempo e, portanto, permitam a conclusão de trabalhos que estão pendentes aí com rapidez maior do que a gente previa anteriormente. E daí por diante, eu acho que é aprender a conviver, isso é uma perspectiva que a gente já vive há muito tempo, aprender a conviver com corte de verbas, com restrições, é o nosso dia a dia aqui. Eu acho que ser pesquisador em nosso meio é um exercício de heroísmo, porque a gente tem que matar um leão por dia, às vezes uma alcateia de leões o tempo inteiro, na realidade, porque é o dia a dia. As verbas estão encurtando, o programa está sendo prejudicado, mas se sobrevivemos até o momento, não é agora que a gente vai retroceder, vamos continuar sobrevivendo e, de preferência, caminhando rumo a uma qualificação que nós já merecemos há muito tempo, mas que tem sido postergada, que eu espero que a partir do próximo relatório, com todas essas mudanças, a gente finalmente galgue a elite, onde eu acho que nós já deveríamos estar inseridos há um bom tempo, mas que a burocracia da CAPES ainda não nos permitiu chegar lá. Mas eu creio que estamos no caminho certo e talvez o próximo relatório já nos traga uma surpresa agradável nesse sentido. Então, perdoe se abusei da paciência de vocês, essa é a minha visão da nossa perspectiva, ou seja, arregaçar as mangas, trabalhar, que os frutos vão aparecer. A pandemia está passando e com ou sem pandemia, nós vamos continuar no rumo que nós tivemos sempre e vamos progredir. Obrigado aí pela atenção de vocês.